JudiCast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se dedica a tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor e empático. Um dos pontos mais importantes para esse objetivo é a criação de políticas de enfrentamento a todos os tipos de assédio, moral, sexual e organizacional, além de outros tipos de discriminações dentro do espaço laboral. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça identificou que mais da metade das pessoas que trabalham nos tribunais de todo o país relatam já ter sofrido algum tipo de assédio. Por isso, em 2020, o CNJ estabeleceu que as cortes oferecessem atividades formativas e preventivas sobre o assunto na primeira semana de maio de todos os anos. Essa edição do JudiCast vai abordar o assunto e as estratégias do Judiciário Gaúcho para possibilitar um ambiente de trabalho baseado no respeito e na empatia. Eu sou Rafael Ferri. E eu, Lúcia Axtron, e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do grupo Rádio Web. Antes de qualquer coisa, é importante identificar que situações são essas e o motivo delas serem tão danosas para o local de trabalho. A base desse entendimento é que o bom desempenho é resultado da harmonia entre os colegas e também entre os setores. Para isso, as relações profissionais devem ser baseadas no respeito às diferenças e especificidades de cada um. Hoje nós conversamos com a Fernanda Romero. Ela é servidora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, mestre em administração pública e pesquisadora sobre o assédio nas organizações. Então, Fernanda, você pode nos ajudar a construir um conceito sobre assédio de forma geral? Eu falo para você que o assédio ele é uma violência sutil, invisibilizada, que pode ser perpetrada por falhas de comunicação. Essa comunicação verbal, não verbal, visual, ou também por outro meio de comunicação. Uma forma de uma comunicação inadequada, de forma que cause constrangimento, insegurança, humilhação, degradação do ambiente de trabalho. Tudo isso traz impacto, né? As diversas esferas da vida da vítima. Então, o assédio, hoje ele já tem várias classificações. A gente tem o assédio moral, a gente tem o psicológico, a gente tem o assédio organizacional, o assédio sexual, assim, mas os mais vistos e os mais falados são, claro, sem dúvida, o assédio moral, ainda mais em ambientes hierarquizados, né, como o nosso, que é um ambiente público dos tribunais de justiça, e também o assédio sexual são, assim, acredito eu, que os mais falados. O foco dessas políticas é a preservação de uma boa convivência e até a reeducação das pessoas envolvidas. Desse modo, quando há a denúncia, é preservado o sigilo do reclamante, mas essa denúncia não pode ser anônima. O que se pretende com essa medida? É justamente para eu dar uma credibilidade a essa denúncia e proteger a vítima ao mesmo tempo. Consegue perceber? Quando as denúncias chegam anônimas até uma comissão, como que a gente vai apurar isso? Como que nós vamos acolher essa vítima? Assim, são fatos jogados, entende? Então, por que o CNJ fala de não ser anônima? Porque eu chamo essa vítima. A política do CNJ não é a caça às bruxas, aos assediadores, por mais que a gente queira acabar com o assédio, né? Ela é uma resolução acolhedora. Então, por que é importante demais essa pessoa se identificar? Porque o foco não é a punição. O foco é essa pessoa estar bem, ela ter saúde mental para ela estar no ambiente de trabalho. E quando se chega uma denúncia onde a pessoa se identifica, ela tem uma credibilidade maior com relação a isso. Então, quando eu identifico a pessoa que está falando, que está denunciando, eu permito que essas autoridades, que eles tomem as medidas apropriadas para responsabilizar os envolvidos. O Conselho Nacional de Justiça instituiu, por meio de uma resolução, que os tribunais de justiça do país devem criar comissões de combate a esses casos. Aqui no TJRS foi criada a Comissão Paritária de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Doenças Decorrentes, conhecida como COPEAN. A comissão é dividida em 2 presidências para atuar separadamente nos 2 graus do judiciário. Quem está à frente na COPEAN 2º grau é a desembargadora Viviane de Faria Miranda, que
explica pra gente o que é a comissão e como ela atua para tornar o ambiente do Judiciário Gaúcho mais respeitoso, seguro e empático. Bom, nós dentro da resolução nós temos políticas, tá? Princípios que tratam a resolução. Então, eu posso citar então o respeito à dignidade da pessoa humana, e nós falamos muito de não discriminação, né? E respeito à diversidade. A COPIAN, ela tem como um princípio muito importante na hora que há uma denúncia, a confidencialidade. Isso é muito importante para a vítima se sentir segura, que ela pode relatar um fato que ela entende que ela foi vítima de um assédio e que vai estar em segredo isso. Então, no site da COPIAN vai ter um formulário, aí vai preencher o formulário. Essa é uma via. Ou que é um e-mail, também, e-mail assédiomorral@tjrs.jus.br. Ou também tem até na sala 10º andar, a sala 1009, que a gente procura fazer uma sala bem discreta, assim. Então, em geral, o pessoal prefere o formulário. O objetivo dessas políticas não é punitivo, e sim de restaurar a paz naquele ambiente. Quando a COPIAN avalia que há uma margem para que os envolvidos consigam resolver esses conflitos, isso é encaminhado para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC. A adesão tanto do denunciante como também do reclamado a esse tipo de resolução é voluntária. O NUPEMEC é coordenado pela desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak e também a nossa convidada do Judicast. A desembargadora nos explica o que é o NUPEMEC e de que forma ele atua nessa parceria com a COPIAN. O NUPEMEC, ele tem por resolução do Conselho Nacional de Justiça tratar toda a questão dos métodos autocompositivos, que aqui no âmbito do Tribunal de Justiça engloba a mediação, a conciliação e a justiça restaurativa. E este ano também o Conselho Nacional de Justiça instituiu como o ano da justiça restaurativa nas instituições. E o objetivo é que cada órgão possa promover ambientes de trabalho que sejam mais empáticos e colaborativos. E este ano o objetivo é que se volte para o público interno. E aí então entra, né, a conexão com a comissão que trata das questões de assédio moral, porque as práticas restaurativas podem ser usadas nos conflitos internos, nos processos administrativos e também nos casos que são levados à comissão que trata das questões de assédio moral, e também na melhora das relações de trabalho entre setores internos, como entre setores diferentes que às vezes precisam dialogar, e esse diálogo às vezes fica meio truncado. Quando se entende que as pessoas envolvidas num eventual caso de assédio se beneficiariam dos métodos consensuais, eles são convidados a participar de um encontro promovido pela Justiça Restaurativa, que faz parte do núcleo. Nós recebemos o juiz Fábio Vieira Herdt, coordenador do Sejusc Porto Alegre Justiça Restaurativa, que nos explica como acontecem esses encontros para a resolução de conflitos. Nesses encontros, então, que são precedidos normalmente com escutas separadas, que são pré-sessões ou pré-círculos, primeiro com as partes, para ver se elas estão dispostas a fazer um encontro dialogado. Esse encontro pode também não ser presencial, ele pode ser uma troca de mensagem, troca de cartas, mas em regra ele acaba sendo presencial se for bem conduzido. Então ali, nesse espaço seguro e qualificado, a vítima vai poder ter liberdade para expressar os impactos que ela sofreu a partir desse assédio, né? E o ofensor terá, então, a oportunidade, que a gente chama, de se responsabilizar ativamente. O sistema de justiça, em regra, o sistema penal em especial, ele não incentiva que o agressor, ofensor, o suposto ofensor agressor, se responsabilize ativamente. Então, o foco reside no reconhecimento do dano, na sua reparação, na responsabilização ativa do ofensor e a prevenção de novas violências. E de que forma o ambiente de trabalho se beneficia quando os conflitos são resolvidos dessa forma, por meio de métodos de conciliação e pela justiça restaurativa? E a justiça restaurativa, ela não substitui as vias formais de responsabilização, é um caminho complementar, né? Muito importante, porque coloca as pessoas no centro, né? A escuta, a dignidade das pessoas, o conflito e a possibilidade de reconstrução dos vínculos,
como elemento central. Então a importância dessa abordagem reside justamente naquilo que os processos tradicionais, na maioria das vezes, não alcançam, né? Que é dar espaço e voz para a vítima, expressar os seus sentimentos, necessidades, enfim, as suas emoções. A gente tem o falso senso comum de que as pessoas preferem sempre a punição, as vítimas preferem a punição. Muitas vezes o que as pessoas mais desejam é ser ouvidas, compreendidas e compensadas, né? No sentido de que elas foram vítimas, elas não têm culpa do que aconteceu. E a justiça restaurativa tem essa importância porque ela oferece essa nova abordagem, né? Que as pessoas vão ser responsáveis por transformar esse conflito, por trabalhar o conflito, né? Com protagonismo. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Judicast. Lúcia Axtrom, muito obrigado pela parceria em mais um programa. Eu que agradeço a companhia, Rafael Ferri, e vale lembrar que quem quiser escutar as edições anteriores do podcast do Judiciário Gaúcho, basta acessar agregadores como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros. Também é possível ouvir na Rádio Temis, no endereço radiotemis.com.br. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Rafael Ferri e Lúcia Axtrom. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação de rádios online, Rafael Ferri. E supervisão de conteúdo da RWCast, Rafaela Martinez. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.